Boa tarde, pessoal. É um prazer fazer parte desse ciclo aí, né, de palestras. É, Obrigada pelo convite, sejam todos bem-vindos. Bom, meu nome é Natália Lanchim Barreiro, eu sou mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo IF Sudeste Campus Mucombo, MG, e é um prazer aqui estar conversando com vocês um pouquinho. Bom, o tema da minha palestra foi minha defesa do mestrado e gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Bom, eu trabalhei com o perfil de consumidores de antepastas e probióticos e a elaboração e caracterização de antepasta de grão de bico adicionado de lacticasase raminose GG. Atualmente, a gente pode perceber que desde a pandemia, né, na verdade, as pessoas na sociedade ela vem buscando aí por alimentos aí próximos ao natural, com redução aí da presença de aditivos e também de ingredientes artificiais. É o que a gente diz aí que as pessoas elas buscam cada vez mais produtos clean label, que, né, a tradução seria um alimento limpo, né, um alimento de rótulo limpo. Então as pessoas buscam por alimentos assim atualmente. E os alimentos funcionais, eles se encaixam perfeitamente nessa busca, porque além da função de nutrir, ele tem um efeito metabólico e fisiológico muito desejável, né? Uma vez que ele acaba que gera benefícios, né, na saúde de quem os consome aí com frequência, no dia a dia. Por isso, escolhemos então o grão de bico para ser a nossa base aí do nosso trabalho, uma vez que ele tem um elevado volume de produção, então isso é interessante quando a gente pensa em grande volume também. Ele tem um baixo custo de aquisição e ele aí acaba sendo rico aí em composição tanto de vitaminas, de proteínas, carboidratos, enfim, que aí, comparado com outras leguminosas, ele se torna aí interessante para trabalhar com ele durante esse tempo. Bom, nessa tabela 1, a gente pode observar uma comparação de macronutrientes de algumas leguminosas, né, quando elas estão cruas por 100 gramas aí. Bom, nessa comparação é interessante que a gente tem aí lentilha, feijão seco, soja e o grão de bico. E o grão de bico, ele possui aí 61,1 gramas de carboidratos e 18,2 gramas de proteínas, comparado aí. Então, é um número bastante interessante para a gente poder explorar isso dele. Pensando nisso, temos aí as bactérias probióticas, né, que é o que a gente pensou em trabalhar, fazer a adição dessas bactérias nessa matriz vegetal e ver isso o desenvolvimento. Então, por isso, né, a primeira coisa o que são, né, os probióticos, né, são micro-organismos vivos que vão atribuir benefícios à saúde do hospedeiro quando consumidos em quantidades apropriadas. E o que seriam, então, essas quantidades apropriadas? Muitos estudos, né, indicam que a gente tem que ter uma concentração mínima de 10 a 6 a 10 a 7 UFC por grama ou ml, que deve ser ingerida aí, né, pela pessoa, pela sociedade, para que o produto promova, então, benefícios a quem o consome. Pensando nisso, por que trabalhar, então, com Lactobacillus rhamnosus GG? Primeiramente, que ele não apresenta um bom crescimento em produtos lácteos, né? Mas, todavia, ele apresenta um bom crescimento em desenvolvimento em produtos de base vegetal, que é o que a gente está trabalhando, que é o grão de bico. Uma vez que acaba que ele não deixa resíduo, ele não, acaba que não altera o sabor aí da base vegetal, entendeu? Então, por isso, a gente utilizou ele como aí a nossa base probiótica. Atualmente, né, o Lactobacillus rhamnosus GG é um dos micro-organismos mais pesquisados que a gente tem hoje. E essa busca, né, esse desejo de utilizar o Rhamnosus GG é justamente porque ele tem a capacidade de se ligar à mucosa intestinal humana e acaba que permanece por mais de uma semana no nosso trato gastrointestinal, formando aí então os bons benefícios aí, né, para quem os consome. Nessa figura 1, a gente pode ver aí que é bastante interessante a diversidade que a gente tem de usar o probiótico em bases distintas, né? Que não são bases lácteas, que é o que a gente mais vê aí no mercado, né? Nas estantes aí, nas prateleiras dos supermercados, que são os produtos lácteos. Bom, mas a gente tem uma variedade, a gente pode utilizar esses probióticos em chás, especiarias e doces, bebidas de coco, vegetais, frutas, alimentos à base de soja, cereais, carnes e pescados. Então, a gente tem uma gama aí de opções para ser utilizado e fugir um pouco da caixa, né, expandir aí a nossa linha de pesquisa.
Com isso, a gente atende cada vez mais novos grupos, né? Que vem crescendo aí, e a gente tem que ter um olhar aí mais atento para poder englobar aí toda a sociedade. Então, nesses grupos, a gente tem tanto o vegetarianismo, o veganismo, e agora a nova tendência que a gente tem também, né? Que é a alimentação à base de plantas. Então, na dieta vegetariana aí, acaba que tem uma preocupação com os animais e por isso não há nenhum consumo de alimento de origem animal, né? E acaba que é bastante semelhante aí a algumas defesas, tanto do vegetarianismo quanto dos veganos, porém, né, essa restrição aí dos vegetarianos se dá apenas à alimentação. E outra preocupação dessa galera, né, desses novos grupos, é realmente aí o aporte proteico, né, que acaba que eles precisam realmente de produtos aí com bastante fonte de proteína para suprir a necessidade diária, né, que o nosso corpo precisa aí durante o dia. Bom, durante então o meu projeto, o meu objetivo geral foi avaliar o perfil de consumidores de antepastos e probióticos e elaborar e caracterizar o antepasto de grão de bico adicionado de Lactobacillus rhamnosus GG e avaliar então a resistência gastrointestinal in vitro do probiótico no produto. E meus objetivos específicos, né, foi elaborar um questionário usando o Google Forms para identificar o perfil de consumidores de antepastos e probióticos, avaliar a intenção de compra do produto por meio do questionário, elaborar também o antepasto de grão de bico contendo o Rhamnosus GG, determinar as características físico-químicas, como o pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais e proteína, e a colorimetria do antepasto elaborado. Também avaliar a viabilidade da bactéria probiótica no produto durante o armazenamento refrigerado, avaliar a qualidade microbiológica do antepasto durante o armazenamento refrigerado, determinar, por fim, então, a sobrevivência da bactéria probiótica no antepasto por meio da simulação do trato gastrointestinal, né, que é a simulação in vitro. Para o material e métodos, então, primeiramente eu fiz o questionário para avaliar o perfil dos consumidores. E esse questionário ele foi divulgado, né, nas redes sociais, via WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. E aí a gente obteve 322 respostas. E esse questionário aí tinha diversas perguntas, né, 32 perguntas, tanto discursivas quanto perguntas para escrever mesmo a opinião das pessoas, enfim, foi uma coisa bem didática, assim, bem próximo mesmo, né, dos consumidores, para a gente entender o que as pessoas realmente buscam. Então, para a gente poder entender, né, eu peguei algumas respostas, o que as pessoas gostariam que tivesse nesse produto, quais condimentos, e aí, a partir daquele questionário, eu fui elaborar, então, aí, quais os ingredientes eu iria utilizar para formular, então, o meu antepasto. Então, eu utilizei aí de ingrediente o azeite, azeitona, cebola, ervas finas, sal, alho, grão de bico, orégano e foi um resultado bem bacana, espero que vocês gostem aí, vamos acompanhar para vocês darem uma olhada. Bom, o fluxograma para fazer o produto foi da seguinte forma. Primeiramente, eu deixei o grão de bico descansando por 12 horas, todo submerso em água, para poder eliminar os antinutrientes. Depois dessas 12 horas, ele foi levado a cozimento por 25 minutos em panela de pressão. Após o cozimento, ele foi misturado, né, homogeneizado aí com os demais ingredientes citados anteriormente. E aí eu tive 2 produtos. Eu fiz o meu antepasto contendo a bactéria probiótica, que era a minha pesquisa, e eu fiz um antepasto controle, que é o que eu não adicionei a cultura probiótica. A partir disso, eu fui e levei esse produto para as análises, né, fisicoquímicas e microbiológicas. Para as análises microbiológicas, para as análises fisicoquímicas, a gente avaliou o pH, a acidez total titulável, os sólidos solúveis, proteína e colorimetria. Eu segui as análises, né, com as análises padrão mesmo, realizadas em laboratório, e segui as análises no tempo 0, 4 e 8 dias, né, todas realizadas aí em triplicado. Para a viabilidade,
ver, né, o crescimento aí, como que ele se desenvolver nesse produto, eu também elaborei ele no tempo 0, 4 e 8 dias, por 72 horas a 37 graus. E para a gente ter uma noção de como estava a qualidade microbiológica, eu avaliei os fungos filamentosos leveduras, coliformes totais termotolerantes e salmonela. E aí ele foi avaliado no início e no final da vida de prateleira do produto. Então eu avaliei no tempo 0 e no tempo 8 dias. Para fazer a determinação então, da sobrevivência, que foi a simulação do trato gastrointestinal in vitro, a gente fez a simulação então, da fase gástrica, da fase entérica 1 e a fase entérica 2. E ele também foi avaliado aí no início e no final da vida de prateleira, então no tempo 0 e no tempo 8 dias. Explicando um pouco o que seria então esse teste, né, essa avaliação in vitro. Então, na fase gástrica, a gente está simulando o estômago. O pH é bem baixo mesmo, é de 2,3 a 2,6. Então, nessa fase, a gente usa as enzimas pepsina e lipase para atingir aí a concentração de 3 gramas por litro e 0,9 miligramas por litro. Feito isso, né, a gente passa para a próxima fase, que é a entérica 1, que a gente vai simular então o intestino delgado. Nesse pH é um pouco superior à fase gástrica e um pH variando de 5,4 a 5,7. Já nessa fase, a gente adiciona outras enzimas, que é a bile e a pancreatina, na proporção aí de 10 gramas por litro e 1 grama por litro, respectivamente. A partir dessa fase, a gente então vai para a terceira fase e última fase, que é simular um intestino grosso, onde o pH ainda é superior ainda às outras duas fases, em torno de 6,8 a 7,2. E a gente volta a adicionar as enzimas bile bovina e a pancreatina. E mantém também essa concentração de 10 gramas por litro e 1 grama por litro. Em todas essas fases, né, os frascos foram incubados a 37 graus por 2 horas, sobre agitação incubadora, e a gente foi vendo o que essa análise aí, né, ia nos mostrando. Para a nossa análise estatística, então, a gente fez para a fisicoquímica o meio de DIC, que a gente usou então 3 repetições, e o esquema fatorial foi 2x3, onde a gente tinha o quê? 2 tratamentos, que era o controle e o com a bactéria probiótica, e a gente utilizou então 3 tempos, que foi o tempo 0, 4 e 8 dias. Já para viabilidade, a gente utilizou também a simulação aí na forma do DIC e com 3 repetições. Então a gente adotou um fator de 1:3, que a gente tinha um tratamento, né, que é só com a bactéria probiótica, e os 3 tempos. Bom, e para o in vitro, a gente seguiu o esquema fatorial aí 1:3:2, porque a gente tinha um tratamento, que é contendo a bactéria probiótica, as 3 fases, né, que é gástrica, entérica 1 e 2, e o tempo aí que a gente tinha de armazenamento, né, que era 0 e 8 dias. Com isso, de acordo lá com aquele questionário que foi aplicado, a gente teve algumas respostas interessantes. Bom, a maioria dos nossos entrevistados era da nossa região mesmo, do Sudeste, 92,2%. A maioria das pessoas estavam na faixa etária de 19 a 35 anos, 57,5%. Isso pode ser também explicado, né, que é essa faixa etária que mais utiliza as redes sociais atualmente. E 72,7% eram do sexo feminino, uma vez que também as mulheres, né, elas demonstram mais interesse em participar de pesquisas e fazer parte mesmo, né, desse grupo aí que se mostra mais interessado em responder, enfim, de participar mesmo de pesquisas. Agora, foram feitas, né, como eu falei, algumas perguntas, e aí a gente usou aí a pergunta, né, qual que era a curiosidade deles de consumir ou não esse produto, então, né, se estivesse no mercado. E 78% disse aí que tinha curiosidade em consumir. E a faixa etária também variou de 1 a 3 salários mínimos dos entrevistados. A gente fez a seguinte pergunta também: quais os condimentos que eles gostariam que tivesse presentes no antepasto?
que foi então, né, a partir deles que a gente foi pegando e elaborando o nosso produto aí. Essa nuvem de palavras, ela é muito interessante porque a nuvem de palavras, ela funciona da seguinte forma: quanto mais uma palavra ela é citada pelos entrevistados, maior ela fica na nuvem de palavras. Então as pessoas aí acabaram que responderam bastante aí: cebolinha, orégano, salsinha, azeitona, lemon pepper, pimenta, enfim, entre outros. Em seguida, também teve a pergunta: marque aquelas características que você considera que melhor descreve o antepasto. Segue o mesmo raciocínio, né, da nuvem de palavras. Então, a maioria acabou respondendo que acha que o antepasto é pastoso, agridoce, macio, salgado e por aí vai. Foram algumas das respostas aí que as pessoas acabaram respondendo. E a terceira pergunta foi: quais são os principais motivos que te levam a consumir um alimento probiótico? Então, segue da mesma intenção, o mesmo raciocínio. E eles responderam: função intestinal, qualidade nutricional, saúde, qualidade, entre outras respostas aí. Então, nos nossos resultados, o que a gente pode observar? Né, da parte físico-química lá, que a gente analisou, a gente teve aí o pH, acidez, proteína, e a gente pode observar aí que não teve, né, muita diferença significativa ao longo do tempo, né, de avaliação, foi tempo 0, 4 e 8 dias. Acabou que os produtos aí, né, os produtos elaborados, mantiveram aí uma característica bem similar, só mesmo, né, o antepasto aí probiótico, que teve uma pequena variação do tempo 0 para o tempo 4 dias, que teve aí um pouco aí de aumento aí, né, na acidez. E aí, é interessante essa análise que a gente fez aí. A gente pegou um antepasto aí presente no mercado atualmente e comparamos com o nosso elaborado. Pegando 30 gramas de cada, fazendo a comparação, o nosso produto ele possui 12,1 grama de proteína em 30 gramas. Então, quase a metade dele é proteína. Enquanto um do mercado, ele possui apenas 2,7 gramas de proteína em 30 gramas. O nosso produto ele chega a ser, né, quase 4 vezes mais proteico que um produto do mercado atualmente. Fizemos também, né, algumas análises aí de colorimetria e a gente observa aí que, né, não teve diferença significativa tanto do antepasto controle quanto para o antepasto probiótico, e com o passar do tempo não houve diferença. Para as nossas análises então, microbiológicas, o antepasto controle probiótico, eles foram armazenados aí, né, a 8 graus por 8 dias e apresentaram aí contagem dos fungos filamentosos e leveduras e de enterobactérias menor que 10:1. E também teve ausência aí de salmonela em 25 gramas. Então, né, mostra aí que ele estava dentro, né, de todas as legislações e especificações aí de controle microbiológico. Então, aí os resultados, né, mostram que eles estavam aptos aí para o consumo, né, de acordo com o que a legislação pede para que a gente siga. Para a viabilidade, foi muito interessante que o nosso produto aí, né, nosso antepasto elaborado com a bactéria probiótica, ele acabou que ele mostrou aí um bom crescimento, ó, tanto no tempo 0, teve 7,77 log aí, né, de UFC por grama, no 4 dias e no 8 dias ele também acabou crescendo mais um pouco, e demonstrou crescimento de 8,02, né, nos dois tempos, 4 e 8 dias, de log UFC por grama. Então, mostra que ele se desenvolve bem nessa matriz vegetal que a gente utilizou. Já a sobrevivência do Rhamnosus GG, a simulação in vitro, o que a gente pôde constar? Que considerando as fases gástricas, né, e entérica 1 e 2, aos tempos 0 e 8 dias, a gente pôde observar que na fase gástrica ele não aparece muito, ele não demonstra tão crescimento, né, tá bem baixinho ali, uma vez que, como eu mostrei para vocês, a fase gástrica é um pH bem inferior, né, de 2,3
a 2,6. Então, acaba que o probiótico ele realmente não se desenvolve bem nessa fase, né? Não é um pH atrativo para o seu crescimento. Então, ele não demonstra muita presença, né? O que a gente pode observar é no gráfico. Quando vai passando, então, o tempo, né, a gente pode observar que ele começa a aparecer, ele começa a se desenvolver melhor, né? Ele começa a mostrar crescimento quando o pH vai se tornando favorável para o seu desenvolvimento, né? Quanto mais o pH vai se tornando ali próximo de 6, mais ou menos, ele começa a mostrar que é um ambiente favorável para ele se desenvolver. Então, a gente conclui que a elaboração aí do antepasto, ele é visto de uma forma, sim, positiva, né, pelos consumidores. A gente pode explorar, né, bastante essa área de pesquisa, que é uma área promissora, a gente viu pelos nossos questionários, pelas nossas perguntas. A adição aí do raminose GG, ele alterou apenas a acidez do antepasto e manteve, então, as mais características do produto, né, bem similar com a do controle, que a gente olhou nas análises. E o antepasto laborado é uma fonte promissora de proteína vegetal, comparado a produtos similares disponíveis no mercado. Como eu disse anteriormente, né, os vegetarianos, os veganos, essa nova tendência de alimentação à base de planta, as pessoas elas buscam, sim, por esse incremento, né, as pessoas querem consumir cada vez mais proteína, né, uma vez que tem ainda poucas opções no mercado. Então, esses alimentos, né, novos que a gente vem desenvolvendo aí, tanto na indústria quanto na vida acadêmica, né, eles se tornam, sim, boas fontes, né, de proteína e uma ótima área de pesquisa que a gente tem que explorar cada vez mais. E ele apresentou-se em conformidade com os padrões microbiológicos previstos pela legislação brasileira. Então, ele pode ser considerado aí apto para o consumo, né? A gente viu que nos resultados teve ausência de salmonela, não teve crescimento de fungos filamentosos. Então, a gente seguiu as boas práticas de fabricação, entendeu? É um produto que pode ser consumido aí sem preocupação, sem medo, que ele atende, né, o que a legislação brasileira aí determina como padrão, né, para ser consumido. E aí, por fim, também, né, a gente percebeu que ele apresentou uma ótima viabilidade no antepasto desenvolvido durante a simulação do in vitro. E apesar dessa perda de viabilidade que a gente percebeu na fase gástrica, como eu mostrei anteriormente, que teve lá no início da vida de prateleira, né, no tempo zero, ela apresentou aí, né, que no intestino, no final aí do intestino aí, uma vida de prateleira aí com contagens próximas a 4 logs. Então, ele garante 6 logs UFC quando consumidos aí 100 gramas do produto. Então, é um projeto, né, que a gente precisa melhorá-lo um pouco, né? Pesquisa é isso mesmo, pesquisa tentativa e erros e acertos. Então, é um produto promissor, né, que a gente vem trabalhando e a gente vem aí tentando cada vez mais melhorar a nossa área de pesquisa. E com isso aí, né, com base nos resultados obtidos, a fim de melhorar então a viabilidade, a gente vem sugerindo a utilização de técnicas de microencapsulação como uma forma de proteção aos diferentes pHs do trato gastrointestinal. O que a gente pôde constatar, né, que a gente realmente precisa proteger melhor essa bactéria probiótica, né, para que ela consiga passar por todo, né, o nosso trato gastrointestinal aí, sem que haja perdas durante o caminho, né, nesses pHs, que a gente possa aí proteger da melhor forma possível, com talvez alguma fibra, alguma coisa nesse sentido aí, né, da microencapsulação, para que a gente consiga aí ter melhores resultados futuramente. Desde já, né, eu agradeço a todos vocês pela atenção, por estarem presentes aqui hoje. Gostaria de dizer que eu estou aberta a perguntas, qualquer dúvida pode entrar em contato, que estarei aqui para poder ajudar e tirar qualquer dúvida possível, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.